crianças, sejam bem-vindos ao nosso MC, Momento da Criança e SCM. É com muita alegria nós estarmos aqui, mais um domingo, mais um dia da ressurreição de Cristo. Hoje, uma linda tarde que nós vamos louvar a Deus, engrandecer o nome do nosso Deus. Hoje quem está nos assistindo, nossos amigos de Campina Grande, nossos amigos de Barreira, nossos amigos de Cupira, Ingá, Caruaru e amigos e familiares. Então, hoje a gente vai louvar ao Senhor, como o resto da semana, mas hoje a gente vai engrandecer o nome dele, não é, Tislene? É verdade. Boa tarde, crianças. Sejam muito bem-vindas ao nosso Momento da Criança e SCM. Como o Mel disse, nessa tarde maravilhosa que o Senhor criou, né, para adorar, exaltar e glorificar o seu santo nome. Sejam muito bem-vindos, estejam atentos, participem, louvem, peguem sua Bíblia para ler junto conosco, né? Cantem louvores ao nosso Deus, adorem ao Senhor conosco aqui nessa tarde, né? Que Deus nos abençoe, que seja uma tarde maravilhosa na presença do nosso Deus. E para isso, nós vamos começar fazendo uma oração, né? Agradecendo a Papai do Céu por estarmos aqui nessa tarde, adorando o seu nome, exaltando o seu nome pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Vamos orar? Quando eu oro, meus pezinhos juntinho estão, cruzo os dedinhos da minha mão, baixo a cabeça, fecho os olhinhos em oração. Eu vou orar e vocês repetem. Senhor nosso Deus, muito obrigada por estarmos aqui, mais um dia, o dia do Senhor, para te adorar, te exaltar e glorificar teu santo nome. Cuida de nós, abençoa a leitura da tua palavra, os cânticos, a história bíblica e tudo que faremos aqui. Abençoa cada criança que está nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças, agora é o momento de fazermos a leitura da palavra de Deus, a leitura bíblica. Pega a sua Bíblia e vem ler conosco. Hoje nós leremos o Salmo 40. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 40. Mel, você sabia que os Salmos são os livros, ou eram os livros que os israelitas usavam para as suas orações, né? Eram orações feitas, cânticos também que eles faziam quando eles iam andando, viajando lá para a cidade de Jerusalém para adorar o Senhor? Não. Pois é, crianças, muitos salmos são cânticos de adoração, né? Cânticos, os salmos de Davi, são também orações feitas por Davi, por exemplo, oração de confissão, oração de adoração, oração de proteção, pedido de proteção para que Deus o protegesse, porque Davi tinha muitos inimigos, nós já vimos isso em outras histórias, né? Então foram registradas aqui, né, nos Salmos, e nós vamos ler este, né? Salmo de Davi ao mestre de canto. Salmo 40, do 1 ao 5, diz assim, vamos ler todos juntos? Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os pés em rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes.
nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Que salmo maravilhoso, né? Que cântico lindo feito pelo salmista Davi. Ele diz aqui, crianças, que ele esperou confiantemente pelo Senhor. E o Senhor se inclinou para ele. O Senhor se voltou para ele. O Senhor o ajudou, o tirou daquela situação ruim, daquela situação triste, né? Firmou os passos dele, ficou firme no Senhor. E isso foi uma coisa que aconteceu para que as nações, as multidões, as pessoas vissem o Deus que era o Deus de Davi. E aqui ele diz, mais do que feliz, bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Nós temos visto aqui constantemente, através desses milagres, que nós precisamos confiar plenamente no nosso Deus. E Davi, ele confiava. E o versículo 5 encerra dizendo que são muitas as maravilhas que Deus tem feito, né, para conosco. Ninguém pode se igualar. Não há ninguém como o nosso Deus. A gente quisera, como o salmista diz, falar e deles anunciar, mas são mais do que se pode contar. Então, Deus faz muito, muito mais do que a gente pensa, do que a gente pede. E as maravilhas dele são notórias. Então, por isso que nós vamos, neste momento, adorar o nosso Deus por meio de cânticos. Canta conosco, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvar ao Senhor, né? Num só amor, num só Espírito. Que essa união
nunca falte para nós, né? A gente precisa rogar sempre ao nosso Deus, crianças, que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele firme os nossos pés, como fez com o salmista Davi, né? E sabendo que Deus está conosco constantemente, a gente vai louvar e adorar sempre, né? Vamos cantar: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Vamos cantar? Vamos declarar que nosso Deus está aqui em nossa presença. Então vamos louvar Ele. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantas, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Amém. Amém, graças a Deus, né? Como é bom saber que o nosso Deus está conosco, que Ele está bem aqui, juntinho de nós, né? Vamos agora cantar mais um canto com Melissa. Vamos cantar Celebrai, né? Vamos adorar, continuar exaltando o nosso Deus com o cântico Celebrai a Cristo, celebrai. Por quê? Porque Ele ressuscitou Dentre os mortos. dentre os mortos. Vamos celebrar a Cristo porque Ele ressuscitou. Vamos? Celebrai a Cristo, celebrai, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai, celebrai.
Cristo ressuscitou para a nossa salvação. Louvado seja o nome dele por isso. Muito bem, crianças, agora chegou a hora da tarefa e nós vamos responder hoje a tarefa para os maiores, né? Semana passada, a tia Debinha passou 2 tarefas, dos pequenininhos, né? Aqueles que ainda não sabem ler, e eles iam fazer uma cruz, desenhar, ou então colar uma cruz e colocar o versículo para memorizar. E o versículo dizia: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Salmo 56, 3. E para os maiores, tinha uma tarefa para vocês pesquisarem 4 versículos e responderem. E Melissa vai fazer isso agora, tá certo? Mel? Então, como tia Islene disse, era pra gente, como tia Debinha disse, né? Era pra gente colocar o tema Jesus anda sobre as águas, o texto e confio em Jesus, e era para colocar como crescer no conhecimento de Jesus. 1 Tessalonicenses 5:17. E esse versículo diz para a gente orar sem cessar. E no 1 Pedro 2:2 diz que a gente tem que desejar se alimentar da palavra de Deus. E Salmo 119, 97 diz para a gente amar e meditar na palavra de Deus. E Salmos 122:1 diz que a gente tem que ir para a casa do Senhor com alegria. Então, é essa tarefa dos maiores. Tomara que vocês tenham acertado. E agora é vocês que vão ver a sua atividade e a atividade dos seus colegas. Preste atenção! Mas, quando tiver com medo, confiarei em ti. Como crescer no conhecimento de Jesus? Orem sem cessar, desejem o genuíno alimento espiritual, medite todo dia na palavra de Deus e vá à casa do Senhor. Jesus anda sobre o mar. Mateus 14, 22 a 33. Como crescer no conhecimento de Jesus? Orem sem cessar, desejem o verdadeiro alimento espiritual. Medite todo dia na palavra de Deus e vá à casa do Senhor. Jesus anda sobre o mar. Mateus 14, 22 a 33. Quando eu estou com medo, eu confio em ti, ó Deus. Salmos 56, 3. Me vindo o temor, ei, e confiar em ti. Salmo 56, 3. Vindo o temor, hei de confiar em ti. Salmo 56, 3. Jesus anda sobre as águas. Mateus 14, 22 ao 33. Eis o temor em confiar em ti. Salmo 56, 3. Como crescer no conhecimento de Jesus? Orar sem cessar, desejar ardentemente a palavra, amar a palavra e alegremente a casa do Senhor. Jesus anda sobre as águas. Mateus 14, 22, 33. Confio em Jesus. Como crescer no conhecimento de Deus, orando sempre, desejando ardentemente a palavra de Deus, amando a palavra de Deus e meditando, e a igreja com alegria.
crianças, as tarefas ficaram maravilhosas, não é, Tislene? Verdade. Parabéns, crianças. Continue fazendo as tarefas, porque aí vocês vão aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. E vendo aqui. Exatamente. E por falar em palavra, Mel, chegou a hora da história bíblica. Mas antes a gente vai cantar a música que vocês, eu acho que já sabem. É hora de estudar mais uma linda história. Canta conosco. Estudar mais uma linda história. A Bíblia vou abrir e nela aprender lições tão importantes que me ajudam a crescer, crescer como Jesus, a todos sempre amando e de Deus sempre falando. É hora de estudar mais uma linda história. A Bíblia vou abrir e nela aprender lições tão importantes que me ajudam a crescer, crescer como Jesus, todos sempre amando e de Deus sempre falando. Agora, crianças, vocês vão se aquietar, se acalmar, sentar e prestar atenção na palavra que a Aninha vai vir falando sobre um tema muito especial para as nossas vidas. Então, preste atenção! Boa tarde, criançada. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje estamos aqui de volta para dar mais uma história para vocês sobre os milagres de Jesus sobre a natureza. E o tema da história de hoje vai ser a pesca maravilhosa, que foi a primeira maior pesca que os discípulos realizaram. E esse texto e essa história se encontra em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Então, se você quiser ler depois, tá bom? É só você anotar aí, Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. E eu vou falar primeiramente os personagens que vão compor essa história. Vocês sabem o que são personagens? Personagens são as pessoas que estão na história, que se envolvem com a história. E os personagens de hoje vai ser Jesus, Simão Pedro, João e Tiago. São os 4 personagens dessa história. Jesus, Simão Pedro, Tiago e João. Então vão ser os personagens da história de hoje. E Pedro, Tiago e João, eles eram pescadores, ou seja, essa era a profissão deles, eles eram pescadores. E o local que aconteceu esse milagre foi no lago de Genezaré, que era na região da Galileia. E vocês já viram alguém pescando peixes? Bom, normalmente as pessoas que pescam peixes, elas ficam bem quietinhas esperando para que o peixe morda a isca e então elas consigam pegar. E era exatamente o que os discípulos fizeram. Eles passaram uma noite toda tentando pescar peixes, só que eles não conseguiram. Eles ficaram muito desapontados, porque eles passaram toda a noite tentando pegar peixes, jogando a rede, pegando e nada de um peixe aparecer. E eles ficaram muito desapontados. Porém, ao amanhecer, Jesus estava pregando o evangelho para várias pessoas, né? Como ele sempre fazia. Estava pregando o evangelho para muitas multidões. E o que acontece? Ele foi até o barco de Simão Pedro, né? E foi começar a pregar o evangelho para as pessoas, né? Porque daí ele poderia ter uma visão melhor e ele começou a pregar o evangelho para aquelas pessoas também. E depois dele ter terminado, né, de falar para aquelas multidões de pessoas, ele falou assim: Pedro, joga a tua rede para que a gente possa pegar peixes. E daí Pedro ficou assim:
Jesus, olha, a gente passou a noite toda tentando pegar peixe e não conseguiu. Mas sob a tua palavra nós iremos jogar a rede. Olha só a obediência que Pedro teve com Jesus. Ele já era um pescador experiente. Ele sabia que talvez naquela hora não seja a hora certa, o tempo certo, o clima certo para poder pegar. Mas se ele ouviu Jesus mandar, ele fez e ele obedeceu a Jesus Cristo. E foi exatamente o que ele fez. Ele foi lá e jogou as redes para ver se conseguia pegar algum peixe. E ele conseguiu pegar tanto peixe, que as redes começaram a rasgar de tanto peixe que tinha. E estava muito, muito pesado. E eles tiveram que pedir ajuda para os seus amigos, para os seus companheiros, né? E eles encheram 2 barcos só de peixe. Então foi a maior pesca da vida deles. Eles pegaram muito, 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 muito peixe. E daí ele viu que Jesus Cristo, ele era o Rei dos Reis e que ele tinha poder sobre a natureza, sobre tudo e sobre todos. E então ele percebeu que ele era um pecador, precisando de um Salvador, que ele não era nada, que ele não tinha nada para oferecer. Então ele falou assim, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Então ele percebeu que era um pecador e que Jesus Cristo era o Rei dos Reis. Mas Jesus falou assim, não temas, porque eu vou fazer vocês pescadores de homens. Então olha só, a humildade que Pedro teve, né, em saber que ele era um pecador, em reconhecer que ele era um pecador e que ele não era nada. E Jesus Cristo ter falado para ele não temer, para ele não ter medo, porque ele seria a partir dali pescadores de homens. Então eles deixaram tudo para trás e foram atrás de Jesus Cristo, né? Então a maior pesca da vida deles, um monte de peixe que eles conseguiram pegar, eles deixaram para trás, porque eles perceberam que nada neste mundo se compararia, né, a Jesus Cristo e todo o poder que ele tem. Então, mas você deve estar falando, mas Ana, eu também largaria peixes para poder seguir a Jesus Cristo. Nossa, eu nem gosto de peixe, então eu com certeza deixaria o peixe para lá e ia seguir Jesus Cristo. Só que naquela época os peixes serviam como suprimento para eles, né? Então eles poderiam arrecadar muito dinheiro vendendo aqueles peixes, né? E seria para o suprimento deles, né? E de toda a sua família. Mas eles perceberam que nada se compararia à glória, ao poder de Jesus Cristo, né? Então eles deixaram tudo para trás e começaram a ser pescadores de homens. E o que a gente pode tirar para as nossas vidas a partir dessa história? A primeira coisa que podemos tirar é a obediência que nós devemos ter a Jesus Cristo, né? Como Simão Pedro teve. Ele sabia que naquela hora, né, pela experiência de pescador de peixes que ele tinha, que não era a hora certa, que não era o tempo certo. Mas como Jesus mandou, ele obedeceu. E nós devemos obedecer. Nós devemos obedecer a Jesus Cristo, aos seus mandamentos e o que ele ensina na Bíblia. O segundo é que nós nunca sabemos de tudo. Nós sempre temos que acrescentar alguma coisa na nossa vida. Pedro pensava que sabia pescar direito, que era um bom pescador, mas depois de ele ver, né, Jesus Cristo operando um milagre, né, sobre a pesca, ele viu que ele não sabia de nada e que nós estamos em aprendizado, né, até o último dia da nossa vida. Então, nós sempre temos algo para acrescentar no nosso conhecimento, no nosso aprendizado. O terceiro é a humildade que nós devemos ter, né, sobre Jesus Cristo, né, e sobre nós também. Nós não somos nada, nós somos pecadores precisando de um Salvador. Então, Jesus Cristo, ele tem um poder para tudo, ele é dono de tudo, ele criou o céu e a terra. Então, nós temos que perceber que nós não somos nada e que Cristo, que Deus é tudo, né? O quarto é que nós somos pescadores de homens. E o que quer dizer pescadores de homens? Quer dizer que nós temos que pregar a palavra para outras pessoas. Assim como os pescadores de peixes pegam peixes, né, para o alimento, nós devemos fazer isso com os homens para Deus. Então nós temos que pregar o evangelho para toda criatura e para todo mundo, para que assim eles possam ser adoradores de Cristo, possam ser servos e filhos de Deus também, assim como nós. E o quinto é que Deus, ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Então ele tem poder para agir no tempo, em tudo.
até em nós mesmos também. Então, Ele tem um poder para isso. Então, são essas as lições que a gente pode tirar para a nossa vida, né? A obediência, a humildade, que nós nunca sabemos de tudo, que nós somos pescadores de homens e por isso que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura e que Deus, Ele tem o poder e controle sobre tudo e sobre todos. Então, essa foi a história de hoje, né? Essas foram as lições que podemos tirar para a nossa vida e agora nós vamos para a hora da oficina. Então, crianças, agora vamos para a hora da oficina e hoje também vamos ter duas atividades, uma para os maiores e uma para os pequenos. Vou ensinar primeiramente para o dos pequenos. O dos pequenos, vocês vão fazer tipo uma rede, olha, tá vendo? Vocês vão fazer um quadrado e fazer várias linhas intercaladas para fazer como se fosse uma rede. E vocês vão fazer um formato de uma coroa. O que quer dizer a coroa? Quer dizer que Jesus, Ele é o rei e que nós somos os servos deles, os servos dele. Então, por isso que nós temos que pregar o Evangelho, né? Então, vocês vão fazer uma coroa, escrever o nome Jesus nela e vão pendurar como se fosse uma rede nela. Então, nós somos agora pescadores de homens, né? Como eu falei para vocês, nós temos que pregar a palavra para toda criatura. Então, vocês vão fazer isso. Vão escrever o tema que eu falei para vocês, a pesca maravilhosa, Lucas 5, do 1 ao 11. E Jesus disse a Pedro, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, que é Lucas 5, 10b, que se encontra em Lucas capítulo 5, versículo 10b. Então, essa vai ser a atividade para os pequenos e vocês vão recortar peixinhos, olha, de papel colorido ou qualquer tipo de papel que você tiver, ou você também pode imprimir. Aí você fica por decisão de vocês, se vocês querem imprimir ou se vocês querem desenhar em papel colorido. E eu vou ensinar para vocês a colar e vocês também vão enfeitar do jeito que vocês quiserem, ok? Lembrando, vocês vão botar o tema em cima, Lucas 5, 1 a 11, que é a referência do texto. Vocês vão fazer um formato de uma coroa, escrever o nome Jesus e botar uma rede embaixo. E vão botar o versículo bíblico, que se encontra em Lucas, capítulo 5, versículo 10b, certo? Então, vou colar aqui com vocês os peixinhos e depois eu vou ensinar a dos maiores, ok? Pegar a cola, vou deixar bem colorido, tá? Eu cortei os peixinhos em papel marrom, vermelho, verde e azul. E como eu disse, vocês podem imprimir também. Lembrando que hoje a gente não é mais pescador de peixes, né? Como as pessoas eram antigamente. Nós somos agora pescadores de homens. Por isso que nós devemos pregar o Evangelho. Mas, Ana, eu não posso sair de casa, não posso ver meus colegas que são descrentes. Hoje a gente tem o celular, o computador. Então, você pode tirar uma foto de um versículo bíblico, mandar os vídeos de um momento da criança. Pronto. Agora eu já terminei de colar os peixinhos, olha. E eu vou ensinar agora a dos maiores, certo? A dos maiores, lembra que eu falei para vocês que Jesus tinha dito que agora Pedro, né, seria pescador de homens? Então,
Depois da morte na cruz de Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, Pedro foi a primeira pessoa a pregar o Evangelho. Então, cumprindo já a promessa que Jesus tinha feito, né? Lá em Mateus, capítulo 28, do versículo 19 ao 20, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Pedro foi a primeira pessoa a cumprir essa promessa, né? E ele pregou o Evangelho a toda criatura. Então, qual vai ser a diferença, né? Da atividade dos pequenos para a atividade dos grandes? Os grandes as pessoas que têm maior idade, né? Vocês vão pesquisar em Atos capítulo 2, versículo 38 e versículo 31, em Atos capítulo 3, versículos 19 e capítulo 4, versículo 4, e você vai pesquisar qual foi a mensagem pregada por Pedro e quantas pessoas se converteram em Atos 2, Atos 3, versículo 38, 41, 19, capítulo 4, versículo 4. Vou recapitular aqui para vocês. Olha, vocês vão fazer o seguinte. Vão pegar uma folha de ofício, vão anotar em cima o tema e a passagem bíblica, que nem a dos menores, vão fazer o formato de uma coroa com o nome Jesus e vão fazer fiozinhos aqui e vão colar os peixinhos que eu vou colar com vocês, certo? E embaixo vocês vão fazer o seguinte, vocês vão responder essa questão. Qual foi a mensagem pregada por Pedro e quantas pessoas se converteram em Atos, capítulo 2, 38 e 41. Vocês vão ler esse texto e vão anotar quantas pessoas se converteram a partir da mensagem de Pedro. E a letra B vai ser em Atos, capítulo 3, versículo 19 e Atos, capítulo 4, versículo 4. E você também vai pesquisar quantas pessoas se converteram a partir da mensagem de Pedro. Então, você vai anotar esses textos aí, olha, e vai ver quantas pessoas se converteram, né, a partir da mensagem de Pedro, né? É a mensagem que Pedro deu. E vocês vão fazer isso e vão colar os peixinhos, certo? Vou colar aqui com vocês agora. Eu fiz que nem a dos menores. Peguei peixinhos coloridos também. Colando aqui. A dos maiores vocês vão fazer tipo fiozinhos embaixo da coroa, né? Representando que Jesus, ele é o rei e nós somos os servos. E por isso que nós devemos pregar o Evangelho. Lembrando, Atos, capítulo 2, versículo 38 e versículo 41. Você vai anotar, você vai ler lá e vai ver quantas pessoas se converteram a partir da mensagem de Pedro. E também vai pesquisar lá em Atos, capítulo 3, 19 e capítulo 4, versículo 4. Então, já vá anotando aí quais são os textos. Estou colando aqui os peixinhos.
Último peixe. Se vocês quiserem fazer o olhinho no peixe também, olha. Fica por conta de vocês, se vocês querem desenhar, né? Ou imprimir. E vocês também podem enfeitar do jeito que vocês quiserem. Podem enfeitar com fitas, ó, tem essas aqui. Hidrocor, lápis de pintar, tinta, glitter. Então, ó. O resultado aqui, dados menores. Esse foi o resultado final. Tem em cima a coroa, a rede com os peixinhos e o versículo, Lucas capítulo 5, 10b. E a dos maiores, vocês vão fazer, não vou dar resposta, só no próximo domingo. O tema, o texto, a rede com os peixinhos, a coroa e para vocês responderem embaixo. Então, essa foi essa atividade de hoje, tá bom? Agora eu vou passar para Tislene e para Mel. Um beijo e até a próxima. Então, crianças, vocês gostaram da história de hoje? Eu amei. Então, façam a atividade bem direitinho. Mandem para Fábio, para Tislene, que o número deles vão estar no final do momento da criança. Então, gente, já estamos encerrando o nosso MC. Mas antes de encerrar, nós vamos cantar uma música que eu acho que vocês não conhecem, que é Pescadores de Homem Farei. Tislene? Muito bem, essa música está baseada no texto que vocês estudaram hoje, que vocês aprenderam hoje. Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens e Jesus também nos chama para sermos pescadores de homens, levando a palavra, pregando, ensinando. Então, essa foi a ordem que Jesus deu a todos aqueles que o seguem, a todos aqueles que são filhos dele, servo deles. Então, eu vou ensinar para vocês a música de hoje, tá certo? Quem já conhece aquela música Leia a Bíblia e Faça Oração, é a mesma música, só muda a letra. Então, preste atenção, eu vou cantar uma vez e depois eu e Mel vamos cantar juntas. Diz assim, ó. Pescador de homens farei, sim eu farei, sim eu farei. Pescador de homens farei, a quem me seguir, a quem me seguir, a quem me seguir. Pescador de homens farei, a quem me seguir. Lembraram da música? Leia a Bíblia e faça oração. Agora a segunda estrofe diz assim, ó. Cristo chama, venham a mim, venham a mim, venham a mim. Cristo chama, venham a mim, e eu darei a paz, e eu darei a paz, e eu darei a paz. Cristo chama, venham a mim, e eu darei a paz. Nós vamos cantar e vocês vão memorizando, vão assistindo de novo o momento da criança para poder aprender. Vamos cantar, Mel? Diz assim, mesmo a capela nós vamos cantar. Pescador de homens farei, sim eu farei, sim eu farei. Pescador de homens farei, a quem me seguir, a quem me seguir, a quem me seguir. Pescador de homens farei, a quem me seguir.
Cristo chama, venham a mim, venham a mim, venham a mim. Cristo chama, venham a mim, e eu darei a paz, e eu darei a paz, e eu darei a paz. Cristo chama, venham a mim, e eu darei a paz. Muito bem. Amém. Crianças, estamos chegando ao final do nosso momento da criança nesta tarde. Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, se alegrado, adorado ao nosso Deus neste dia, nesta tarde. Que vocês continuem meditando na história maravilhosa que nós aprendemos hoje, né? Que história linda, maravilhosa, saber que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que Ele chama, que Ele nos chama para segui-lo, para servi-lo, trabalhar na sua obra, que nós devemos confiar plenamente nesse Deus. Então, Deus abençoe, tenham uma ótima semana na presença do Senhor. Meditem no que vocês aprenderam hoje aqui de tarde. Façam a tarefa, respondam, que domingo que vem, se Deus permitir, a gente vai estar aqui para repassar a tarefa com vocês e mostrar as fotos e os vídeos que vocês enviarão para nós. Mel? Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar seu like e compartilhar mais e mais para as outras pessoas conhecerem mais do Santo Evangelho de Deus. Então, pessoal, tchau, até o próximo domingo, se Deus permitir. Então, tenham uma boa semana na paz da presença do nosso Senhor, Criador de todas as coisas. Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus e até o próximo domingo, se Deus permitir. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Tchau. Tchau. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos.